Fala galera, beleza? Pedro Santos aqui na área do canal Voz da Fonte, mais uma vez com vocês, trazendo sempre informações de futebol em geral, mas com ênfase no Esporte Clube Bahia. Esse vídeo é para trazer um pouquinho de um apanhado geral do que ocorreu no meio de semana na Copa do Brasil e falar também do confronto de amanhã contra o Fluminense, que será na Arena Fonte Nova. Copa do Brasil que terá sorteio para saber os confrontos da quarta de finais na terça-feira, dia 12, às 10 horas da manhã. E aí, torcedor, tem alguma preferência? Qual o confronto que você espera que o Bahia venha pegar aí nas quartas? Ou você é daquele que pensa que time que quer ganhar não tem que se preocupar com o adversário? Eu penso um pouco dessa forma, time que quer ganhar não tem que se preocupar, mas eu não vou ser hipócrita não, né? Se vier um Vasco da Gama, um Atlético Paranaense que está na Série B, seria muito interessante, né? Os favoritos, de uma certa forma, já caíram fora da competição. Tanto o Flamengo, que foi eliminado pelo Atlético Mineiro, e tanto o Palmeiras, que foi eliminado no clássico contra o Corinthians. Isso que torna a Copa do Brasil um pouco, traz, né, fica um pouco mais aberta a Copa do Brasil aí, trazendo uma possibilidade de um título expressivo para o Bahia no ano de 2025. Na minha opinião, o Bahia deveria colocar força, né? Claro, tem que ter a força do Campeonato Brasileiro, porque é o campeonato que nos leva às outras competições, mas a Copa do Brasil é um título muito viável, muito possível, né? Agora temos na Copa do Brasil ainda Bahia, Vasco, Cruzeiro, Corinthians e Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Fluminense e Botafogo. Então, vamos torcer aí para na terça-feira esse sorteio ser benéfico aí, ser positivo para o nosso esquadrão. O Bahia arrecadou, passando de fase, 4,7 milhões. Faz o Pix aí, CBF. Joga esse dinheiro aí na nossa conta. E, né, vamos aí esperar que o Bahia venha, né, colocar força, venha dar prioridade também à Copa do Brasil, para que a gente possa dar uma comemorada no final do ano. Já pensou o Bahia campeão da Copa do Brasil, colocando mais uma estrela no peito? Que alegria seria. Eu mesmo quero. Quero muito ser campeão da Copa do Brasil, mas espero que o Bahia, né, a sua diretoria, o técnico, os jogadores estejam pensando da mesma forma. Então, né, vamos falar um pouquinho do jogo de amanhã. Amanhã, Bahia encara o Fluminense, 9 da noite, na Arena Fonte Nova. E jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O Bahia que ocupa a quarta colocação e busca se firmar ali no G4, né? Já que o quinto colocado, que é o Mirassol, está apenas um ponto ali, bem né, encostado no Bahia. Então, é um jogo que a gente não pode vacilar, é um jogo dentro de casa, a gente tem que mostrar, né, para qual é a posição que o Bahia quer ocupar dentro do campeonato e se impor mesmo, fazer um bom jogo e sair com um triunfo. Alguns, né, algumas pessoas, torcedores, jornalistas, têm falado um pouco sobre esse trauma que o Bahia tem do segundo semestre, né? Muitas vezes já se repetiu esse mesmo disco, onde o Bahia faz um primeiro semestre muito bom e quando chega no segundo semestre começa a decair. Então acho que esse jogo é um jogo para a gente mostrar o que realmente o Bahia quer dentro do campeonato, o que é que o Bahia quer dentro da temporada e retomar a confiança, fazer um placar ali, né, confiante, um placar seguro, para que e fazer um grande jogo também, para que a torcida volte, né, a estar ali mais esperançosa no time, porque o Bahia veio de resultados ruins, veio de resultado ruim na Sul-Americana, veio de empate contra o Sport, que era o último colocado, fez jogos ruins contra o Retrô, que é um time de terceira divisão, e a torcida fica um pouco receosa, né, com medo de acontecer o que acontece em muitas situações com o Bahia, que é decair no segundo semestre. Algumas notícias do esquadrão. Volante Jean Lucas teve a sua suspensão revertida em multa. Jean Lucas, né, que ele foi suspenso devido àquele cartão vermelho que ele recebeu no Bavi, só que ele foi julgado hoje e a sua suspensão foi transformada em multa. Multa essa de valor de R$ 180 mil. Outra notícia, Rezende permanece no esquadrão. Rezende que foi sondado, né, recebeu proposta do Fortaleza para ir jogar lá com Paiva, que foi seu técnico aqui no Bahia também, mas fica. Rezende fica no Bahia, Rogério Ceni vê que ele ainda tem algum tipo de valia dentro do elenco
e vai estar aí, né, mantendo o Rezende para quando houver necessidade de ser usado. Rezende que é um jogador que pode ser usado ali na zaga, pode ser usado como volante, já fez algumas partidas como lateral, é um jogador polivalente e Rogério Ceni quer que ele esteja. Iago Borducci volta, hein? Iago Borducci volta a treinar, calma, não volta para o time titular, ou pelo menos assim eu penso que o Rogério não vai repetir, mas depois de ter uma virose e ficar de fora do jogo contra o Retrô, ele treinou hoje normalmente, inclusive foi o único treino que o Bahia teve entre o jogo do Retrô e o jogo do Fluminense e está à disposição do técnico Rogério. Mas acredito que o Rogério Ceni deve utilizar ainda o Kaique ali pela ponta, substituindo ainda o Eric Puga, que está lesionado. Bahia desiste de Patrick Siqueira, goleiro do Casapia, estava essa novela, né? Muito tempo aí o Bahia tentando negociar, o Bahia tentando trazer o goleiro do Casapia, mas o time de Portugal não foi flexível, não baixou o preço, né, de 8 milhões foi a pedida e o Bahia decidiu não pagar. Segundo algumas postagens que eu vi no Instagram, o Bahia agora já está de olho em outro goleiro que pode ser o Carlos Miguel, aquele mesmo que jogou aqui no Corinthians. Eu não sei se essa informação procede, mas se fosse verdade, eu gostaria muito. É um goleiro que tem porte, é um goleiro alto, um goleiro que preenche ali o gol. E foi muito bem aqui no Corinthians, né? Saiu de uma forma um pouco conturbada, mas foi muito bem aqui no Corinthians. Fluminense, vamos falar um pouquinho do Fluminense. O Fluminense jogou no meio de semana na Copa do Brasil contra o Internacional, se classificou e deve vir com um time bem mexido, né? Segundo entrevista coletiva de Renato Gaúcho, ele falou que ia mexer bastante no time, inclusive colocar alguns garotos da base, porque na terça-feira, aí é uma notícia que já deixa o torcedor do Bahia chateado, né? Na terça-feira o Fluminense enfrenta o América de Cali, aquele mesmo que eliminou o Bahia na Copa Sul-Americana. Então, terça-feira o Fluminense viaja para Colômbia para enfrentar o América de Cali, e esse jogo poderia estar sendo entre Bahia e Fluminense, né? Mas deixa esse assunto para lá, página virada. Vamos seguir em frente. Então, Fluminense vindo reserva é um jogo para o Bahia se impor, é um jogo para o Bahia jogar bem, entrar com força máxima, somar pontos dentro do Campeonato Brasileiro e se manter dentro do G4 e cada vez mais encostando ali nos líderes da competição. Então é isso, galera. Amanhã, 9 horas, Bahia e Fluminense, aqui na Arena Fonte Nova. Fique ligado, torça para o Bahia. E eu vou deixar aqui o meu palpite. Bahia vence amanhã por 2-0. 2-0. Nada de lei do ex de Everaldo. Tá fora isso aí. Não vai acontecer não. Tá repreendido. E Bahia 2-0. E vamos em frente, é isso aí. Bora Bahia, tamo junto e até a próxima.